Temos falado sobre salmos e temos olhado os salmos como um guia para afinar as nossas almas, como um guia para nos mostrar o caminho de sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade. O salmista, ele vai nos ajudar a olhar para o mundo de uma perspectiva diferente. Ele vai nos colocar também através das suas emoções, através daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. De maneira bela, ele quer então conduzir-nos a sermos diferentes, transformados pela palavra, transformados também através daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós cantamos. Eu gosto muito de escutar músicas, principalmente música clássica, né? Não é que as outras músicas não me tragam alegria, é porque normalmente quando eu vou estudar, se eu coloco uma música com letra, ela me incomoda, né? Então eu gosto de escutar uma música clássica porque ali vai ter um som atrás, né? E eu gosto de ler através daquelas músicas. E um dos grandes compositores dentro da história da música foi Antônio Vivaldi. Antônio Vivaldi, ele... Não sei aqui se o passador está funcionando. Antônio Vivaldi, ele viveu entre 1678 a 1741, e ele foi um dos maiores gênios do período barroco, nascido em Veneza, na Itália. Vivaldi foi um pioneiro do que nós chamamos, dentro da música clássica, de música programática, a música projetada para pintar uma cena, para narrar eventos específicos. Vivaldi, então, através da música, ele quer nos ver, que nós olhemos, escutemos os pássaros cantando, ali a fera, né, aparecendo ali no outono. E um dos seus grandes concertos, então, que melhor representa essa arte, é conhecida como As Quatro Estações, obra publicada em 1725, onde ele vai, através, então, dos violinos e de todos os instrumentos, nos apresentar a primavera, o verão, o outono e o inverno. Mas Vivaldi, ele não representa, ou ele não coloca para nós algo que... Ele não traz algo que é novo. Se nós olharmos, então, 3.000 anos antes, 3 milênios antes de Vivaldi, nós olhamos o rei Davi como um mestre compositor de Israel. Davi, ele não faz diferente de Vivaldi. Davi, ele faz até de maneira mais profunda. Davi, então, usou as palavras, as suas próprias palavras, usou as palavras e a própria estrutura do Salmo para mapear as intenções e as estações da alma. Ele costura a sabedoria que declara, o lamento que geme, as ações de graças que testemunham, a instrução que adverte e o louvor que explode. Essa noite eu quero convidar você, então, a abrir comigo no Salmo 32, e à medida que nós vamos lendo, eu quero apresentar aquilo que Davi ensina nesse texto, através de estações. Vivaldi apresentou a primavera, o verão, o outono. Aqui nós queremos apresentar as estações do coração. Como é que o coração ele se comporta em determinados momentos da vida, em determinados momentos da adoração. Davi aqui ele não está confuso. Normalmente um salmo ele vai ter apenas um gênero literário. O que seria isso? Normalmente você vai apresentar um salmo de lamento, ou às vezes você vai ter um salmo de sabedoria, como o Salmo 1, ou você tem os salmos dos reis, ou salmos de peregrinações. Então esses salmos, eles são, além de estrutura, formas que o autor quer comunicar para nós o seu coração. Salmo 32 é um salmo que a gente considerado um salmo híbrido. Davi ele não apresenta apenas uma forma, mas ele apresenta para nós 4 formas. De modo que, como Vivaldi apresenta estações do ano, eu creio que Davi ele está expressando de maneira real aquilo que o coração é. O coração, às vezes, ele muda, ele se coloca em situações diferentes, de acordo com aquilo que ele entende e vive
e se relaciona com o Senhor. Então eu quero apresentar para vocês primeiro a primeira estação. A primeira estação, a estação da sabedoria. Davi, ele abre a sua declaração, colocando para nós o seu Salmo 32, falando para nós sobre sabedoria. Nessa estação, na estação da sabedoria, a forma como nós devemos nos colocar é uma forma de instrução. Davi, ele quer ser didático aqui. A palavra de Deus, então, ela quer que você entenda, ela quer que você reconheça, aprenda e saiba que isso aqui é a verdade. O salmo didático, como o salmo primeiro, ele nos ensina, ele nos instrui, assim como a palavra que é útil para instruir, para ensinar a pessoa como ela deve viver ou aquilo que ela deve conhecer de Deus. Então, aqui na estação da sabedoria, nós temos aqui o texto: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Primeira coisa, então, na sabedoria que nós estamos aprendendo aqui no Salmo 32, é que ele apresenta, então, uma pessoa. Ele apresenta aquele que é bem-aventurado. Esse bem-aventurado aqui, diferente do Salmo 1, que é o bem-aventurado lá, de acordo com aquilo que é, como ele procede, o bem-aventurado aqui está relacionado não a simplesmente aquilo que ele faz, mas aquilo que o Senhor declara sobre ele, aquilo que o texto declara sobre ele. De outra maneira, eu poderia lhe perguntar: você acha que você é este bem-aventurado? Você acha que você é um homem, uma mulher feliz? Respondendo de maneira imediata, ele vai dizer sim. Essa é a primeira, essa é a função do salmo didático, é dizer, é apontar, é dizer aquilo que você é, dar a sua identidade. A sua identidade é de bem-aventurado. Por quê? Por que você, nós que conhecemos o nosso Senhor, nós que cantamos olhando para Cristo, podemos nos colocar como pessoas que são bem-aventuradas. Porque quando nós olhamos de maneira geral para o nosso coração, para a nossa vida e para a situação de muitos irmãos, seja no aconselhamento, seja no discipulado, é que nós podemos dizer assim que, tem muito pecado na vida da gente. Tem muito erro na vida da gente. Tem muita gente tentando fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas não consegue. Tem muita gente nem tentando fazer a vontade do Senhor. Existem, então, situações que a gente olha, essa pessoa não pode ser, esse irmão, aquela pessoa, você está dizendo que ela é bem-aventurado? O texto ele vai apontar realmente esse problema. Existe, então, a tríade aqui do pecado. A tríade do pecado é apresentada para nós com três palavras no hebraico aqui, que representam o pecado. É a transgressão, é o pecado e a iniquidade. Cada uma delas era usada no contexto do Salmo para representar realmente uma forma, uma ação de pecar contra Deus. A primeira, a transgressão, determina uma rebeldia deliberada. É aquele que sabe que deve fazer certo, mas não faz. Ele, de maneira dolosa, peca contra o Senhor. Ele é um rebelde impenitente. Já que o pecado, a palavra pecado ali, que seria ratá no hebraico, ela tem uma relação daquele que tenta. É uma falha ética, é o errar o alvo. Ele até atira a flecha, mas atira de maneira errada. É aquele que escorrega em meio ao caminho que ele estava tentando para fazer, para agradar ao Senhor. A segunda, ou melhor, a terceira palavra, é uma palavra que diz respeito à iniquidade, ou uma mente voltada para o pecado, ou uma mente que é mais volúvel, que leva então, carrega sobre si um resíduo de pecado. Essas palavras então vão trazer confusão, elas vão trazer então para nós um questionamento.
Como eu posso ser um bem-aventurado? Como isso traz, então, talvez até dúvida para a alma, para a nossa alma que quer ser afinada. Será que eu posso voltar depois de ter dito que de propósito eu não vou fazer isso? Será que sou muito imperfeito para ser amado? Será que eu já carrego resíduos demais desse pecado em minha vida? Como é que Deus pode olhar para mim, pode me considerar um bem-aventurado? São esses os problemas que o autor continua a nos explicar, falando, existe um espírito do engano. O pecado, Hebreus capítulo 3 vai dizer que o pecado em nossas vidas, ele nos engana. Ele nos engana e pode nos enganar de um modo, irmãos, que ele pode nos afastar de Deus. Ele pode nos tornar descrentes do Senhor. Ele pode nos tornar pessoas que conhecem a Deus, mas que não se relacionam com Ele. Afastados do Senhor, enganados, emburrecidos pelo pecado, cegos. Davi, o Salmo, ele quer que a gente tenha um espírito diferente. No Salmo de sabedoria, na estação de sabedoria, ele quer que você confie também naquilo que ele está declarando. Naquilo que é conhecido. Existe esse problema, e não é um problema que estamos descartando. Existem transgressões, existem pecados, existem iniquidade, culpa, resíduos do pecado em nossas vidas, que às vezes nós carregamos, que nos atrapalham. Isso nos desafina a alma, isso não faz com que possamos ser adoradores, animados para a obra do Senhor. Davi, ele quer começar, então, de maneira didática, nos animando, nos dando um espírito diferente. Um espírito diferente porque a realidade não é a realidade do pecado sobre nós, mas a realidade do Deus que nos perdoa. Do Deus que nos cobre, e um Deus que não atribui iniquidade. Assim como nós temos a tríade do mal, a tríade do pecado, nós temos aqui também, então, a tríade da graça. Aquilo que o Senhor faz por nós. Não aquilo que eu fiz, mas aquilo que o Senhor faz por mim, para que eu seja este bem-aventurado. De modo que aquele que carrega sobre si, no dolo, ou na rebeldia, um peso, o Senhor, então, ele cuja transgressão é perdoada, o Senhor, então, ele levanta. A palavra perdoada aqui, ela poderia ser traduzida de outra maneira, por levantar. É aquele que carrega um jugo, que não consegue mais andar diante do peso do pecado, e o Senhor então retira esse peso. Ele é perdoado e ele então é retirado o peso que estava sobre suas costas. Aquele então que tem sua falha ética, aquele que tentou, mas não conseguiu, ele é coberto. Ele é envolto. E o Senhor, então, como juiz, ele não imputa mais o seu pecado. Ele não lembra. Ele cobre aqueles pecados do servo do Senhor, do bem-aventurado. E por último, não atribui iniquidade, cancela ou está aqui como a terceira forma de graça para estar na nossa mente. O Senhor ele pagou a dívida, não no sentido só de apagar, mas no sentido de pagar as nossas dívidas diante dele. Essa é a declaração, é a estação da sabedoria. Somos bem-aventurados não pelaquilo que nós fazemos. Porque se fosse pelaquilo que nós fazemos, estaríamos sempre em pechar, na transgressão, no pecado ou na iniquidade. Mas o Senhor é aquele que garante, que age para que nós estejamos de maneira altaneira, com pecado, sem pecado nas costas, mas com vigor para louvá-lo, para sermos aquilo que Ele deseja que nós sejamos.
Isso deveria, então, já de início, lhe animar. Salmo 32, a gente vai ver na próxima estação, que é um salmo que vai falar sobre confissão de pecado. É um salmo que vai falar sobre perdão, é uma sinfonia que realmente aborda o perdão. Mas, à medida que vamos caminhando, você vai perceber que o foco da vida não é simplesmente ser perdoado, o foco da vida é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o pecado, ele impede que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós fomos criados para ser, seus adoradores. Então, à medida que nós caminhamos, a grande questão aqui é o quanto você está se tornando este adorador. Em meio às estações, enquanto o Senhor está colocando diante de ti, olha o que você faz, olha como você erra na tríade do mal, mas olha o que eu faço por ti para que tu sejas abençoado, para que tu torne-se aquilo que eu preparei para que você seja. Eu quero que você seja um adorador e o melhor adorador que possa existir. Não, mas isso só vai existir se você lembrar dessas coisas. O pecado, ele vai lhe enganar. Eu quero que você tenha um espírito que não esteja condicionado ao engano. Uma mente que esteja focada na minha palavra, a rocha que seja a verdade, seja o Senhor Jesus Cristo. À medida que caminhamos dentro das estações, aqui também temos um pulsar constante. Lembre-se da sabedoria. Lembre-se da sabedoria. Mas, como eu falei para você, existe um desafio que se apresenta diante de nós. Dentro da estação do lamento vai existir então uma situação que nos atrapalha de sentir, nos atrapalha de ser, nos atrapalha então de nos colocarmos diante de Deus como adoradores que o adoram em espírito e em verdade, muitas vezes. Essa estação, infelizmente, é uma estação que muitos se encontram, que muitos chegam até a nós, pastores, conselheiros, discípulos, por estarem nela, mas outros estão vivendo nela porque querem, ou porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus nesse sentido. Versículos 3 e 4, então, apresentam para nós a estação do lamento. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor de verão. O salmista então vai apresentar para nós, dentro da estação do lamento, duas situações que o colocam. Enquanto, é uma repetição, apesar de que nossas traduções colocaram enquanto e porque, a palavra no hebraico é a mesma. E nessa situação, enquanto eu estava nessa situação, enquanto acontecia esta outra situação, eu estava em lamento, eu estava em sofrimento. A primeira, então, situação que ele vai colocar para nós é: enquanto calei os meus pecados. Se o nosso propósito de vida é ser adorador, o adorador ele precisa usar a sua voz. O adorador ele precisa proclamar, ele precisa louvar, ele precisa exultar, ele precisa ensinar. Mas, enquanto ele está no lamento, o pecado sobre ele faz com que os seus pecados fazem com que ele se cale. Ele pode até falar, mas se ele falar em pecado, ele se torna aquilo que o texto no verso 2 diz, ele é aquele que está vivendo no engano, ele está vivendo com máscaras. Enquanto você cala os seus pecados, enquanto você continua a viver nos seus pecados, consequências virão. Porque se você não fala, o seu corpo sente. Essa é a ideia. Porque se você não se arrepende, é o que a gente vai colocar mais na frente. Porque se você não se coloca diante de Deus e confessa os seus pecados, o seu corpo irá sentir.
envelheceram os meus ossos. Angústia, dor, pessoas sem vontade de viver, pessoas sem vontade de trabalhar, de se relacionar. Muitas vezes pessoas às vezes também que a gente está conversando são pessoas irritadiças. Você vai falar com ela está chateada sempre com a vida, com tudo. Mas a chateação dela não é com a vida, a chateação dela é com ela mesma. Ela está calada em seus pecados, presas em suas transgressões. E enquanto ela não fala para os outros, ela não fala para Deus. O versículo 3 ele vai dizer que ela vive em constantes gemidos. A palavra gemido aí, ela é traduzida, poderia ser traduzida, né? Traz a expressão de um leão rugindo de dor. Não é qualquer coisa. Mesmo às vezes você achando que ao olhar dos irmãos você está tudo bem. Mesmo muitas vezes eu lhe perguntando como você está, estou melhor do que eu mereço. E aquilo que deveria ser uma grande verdade, realmente estamos muitas vezes melhor do que merecemos, ou sempre melhor do que merecemos, se torna um clichê na sua vida, que onde o seu coração geme porque você está calado em seus pecados. E a sua identidade, a palavra ossos aqui, em muitos outros textos, fala da identidade dele. Não é só da angústia que ele sente, mas é a identidade que agora se molda, se muda diante. Ele não é mais aquilo que ele deveria ser. Ou ele não é aquilo que ele era antes por causa do seu pecado. É por isso que às vezes a gente, quando vai conversar com você, nós somos pastores, não é porque a gente tem um sétimo, sexto sentido. Aquela pessoa está diferente. Ei, tu está acontecendo alguma coisa na tua vida, tu está em pecado aí. Ixi, pastor, como é que o senhor sabe, né? O que é que o senhor, onde o senhor viu, né? Tem alguma coisa suja aqui que mostra? A pessoa, ela muda. Ela deixa de caminhar na identidade que ela deveria ser e ter. E isso, irmãos, e isso que o autor está colocando para nós, o salmista Davi, ele diz, é uma estação péssima para se estar. Gemidos constantes, todos os dias. Enquanto você se cala para o mundo, você geme em sua alma. Isso é terrível. Mas é o estado que muitas das vezes se encontram. É o estado que muitas das vezes se chegam diante de nós, às vezes no escritório, para nós falarmos a palavra, por causa dos seus pecados. O salmista diz algo que é estranho também para nós. Se a sabedoria nos coloca dizendo que é Deus que age para que nós sejamos esses bem-aventurados, mesmo na estação do lamento, o Senhor não nos abandona. E Ele não nos abandona talvez com aquilo que você gostaria de ouvir. O versículo 4 ele vai dizer, porque dia e noite. E eu não errei não, é porque realmente o hebraico, diferente do que o português apresenta, ele faz uma mudança. Uma pequena mudança, mas que faz toda a diferença. Existe uma forma em que o hebraico ele é colocado. Normalmente você vai ter o verbo, depois o sujeito e depois então o complemento. Aqui Davi ele coloca para frente aquilo que deveria estar no final. Ele coloca dia e noite. A função disso é nos trazer, era a constância. E esse gemido
Essa agonia era dia e noite, era dia e noite. O seu relógio agora estava focado não nas coisas que estavam ao seu redor. O seu relógio, a sua vida, o seu tempo estava focado então nesses gemidos constantes que ele tinha por causa de quê? Porque a tua mão pesava sobre mim. Deus, Ele age talvez da forma que nós não gostaríamos. Ele age colocando sua mão poderosa, pesando sobre nós, nos disciplinando, nos apontando o caminho que Ele quer que nós vivamos. Essa é a realidade. Às vezes a gente não gosta de passar por tribulações. Às vezes a gente não gosta de ter problemas nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não gosta de ter problemas no trabalho. Às vezes a gente quer ter uma vida fácil. Mas eu quero dizer também que às vezes, porque você está numa situação ruim, péssima, nesses gemidos, o Senhor vai pesar sua mão sobre você para que você possa mudar. Foi assim com o salmista. Ele vai dizer: olha, Senhor, a tua mão pesava-se sobre mim. Esse peso que eu sentia teu, Senhor, me fez ficar sem vigor, seco como no calor do verão. Deus não faz isso para maltratar. Deus faz isso para que você possa se voltar para Ele. A estação do lamento aqui, ela coloca o homem e Deus novamente diante de uma situação. Enquanto o homem ele está então isolado, em silêncio, a realidade da pressão divina o empurra para o que nós iremos apresentar na sequência. Deus não agir enquanto eu estou calado, enquanto eu tento apagar, esconder as minhas transgressões, enquanto eu estou em gemidos constantes, não é um Deus que mostra a sua graça e a sua misericórdia. Ele age enquanto nós estamos em silêncio. Ele age mesmo com a sua mão pesada sobre nós, para que então haja a estação da confissão. Uma coisa que também às vezes na minha Bíblia não tem, talvez na sua não tenha. Entre os versículos 4 e 5, o autor ele coloca uma expressão chamada selá. Selá era um artifício dentro da poesia, dentro do hino, que diz pausa. A ideia do autor, então, e isso faz parte do texto inspirado, é medite nisso. Estamos passando da estação do lamento. O que nós aprendemos com ela. Ou até você vai ficar nela ou vai avançar. Será que você vai ficar na angústia? Ele quer que você pare. Ele quer que você pense. É uma pausa. Colocada no texto bíblico para nós meditarmos. Ele não quer que nós avancemos de maneira tão rápida. Mas à medida então que nós avançamos, a estação da confissão é uma estação realmente de virada, de alegria. O verso 5 vai dizer: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Na estação da confissão, o autor, o salmista, ele então vai nos apresentar bastante alegria e 5 passos para, então, o perdão.
A primeira coisa, então, novamente aqui no versículo 5, ele traz para frente aquilo que ele deveria ter feito lá no início. Se na estação do lamento ele tenta esconder, ele tenta silenciar o seu pecado, aqui de maneira estrutural, ele coloca o pecado na frente. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Meu pecado eu vou apresentar diante de Deus. Meu pecado eu apresento diante do Senhor. É o meu pecado que atrapalha o meu relacionamento com Deus. É o meu pecado que está colocando este peso. Deus está agindo na minha vida porque existe pecado. Então eu vou colocar diante dele o meu pecado. Ele apresenta diante de Deus não desculpas. Não existe aqui mimimi, ele coloca, ele declara aquilo que está atrapalhando a vida dele, é o pecado. Ele não dá desculpa, não, é porque o fulano é assim. Não, é porque lá em casa é desse jeito. Não, é porque no trabalho você não conhece o meu patrão. Não existe aqui desculpas. O que existe é colocar diante de Deus o meu pecado. Eu não mais ocultarei diante do Senhor. Eu vou confessar diante de ti a minha iniquidade, o meu pecado. Não tentarei mais esconder, não tentarei mais colocar no escuro. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O que é que ele está fazendo aqui, então, nesse texto? Quais seriam, então, esses passos que o texto apresenta como um estado de confissão? Eu coloquei aqui, para a gente, os versos já estão apontando isso um pouquinho, mas de uma maneira mais simples, eu coloquei assim. Primeira coisa, então, que você precisa fazer, o texto diz, é colocar na frente o seu pecado. É nomear. Senhor, eu sou uma pessoa irada. Senhor, eu sou uma pessoa desonesta. Senhor, eu sou orgulhoso. Lembra, sem mimimi. Não é porque ela faz assim, não é porque ele diz assim, não é porque não existe o porquê, existe o seu pecado. E você coloca diante de Deus. É isso que o salmista está ensinando para nós. A questão aqui, então, o segundo passo é expor. Não vai mais ocultar. Talvez às vezes você vai precisar escrever aquilo que você precisa talvez colocar diante de Deus. Porque um pecado ele puxa outro pecado. Para esconder às vezes um pecado, eu preciso de outros pecados para poder se alimentar, para poder colocar. E aí, à medida que isso acontece, mais ainda a sua identidade vai sendo ofuscada, trabalhada e ficando longe do Senhor. No verso 5 ele diz, e disse. A ideia então aqui é o passo, que seria o passo 3, é decidir. Ele, em vez de ficar inativo diante dos pecados, ele age novamente para se colocar diante de Deus. Ele pode decidir se colocar para falar com outras pessoas, para ajudá-los, mas existe uma decisão dele. Olha, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Olha, eu vou até ao Senhor diante das minhas transgressões. O passo 4, ele coloca como louvar ou confessar. Essa palavra, ela transmite essas duas ideias. E talvez ele use, ou ele usou essa raiz verbal aqui, porque ele queria que transmitir as duas realidades. A realidade de que à medida que você confessa diante do Senhor os seus pecados, isso transforma a sua vida em uma vida de louvor ao Senhor. De modo que confessar pecados é algo louvável, é algo animador, é algo que nós estamos vendo a graça do Senhor operando.
deveria trazer ânimo. Às vezes vai trazer tristeza. Tristeza porque às vezes a gente vai saber do pecado do irmão, ele sofrendo há 3, 6, 8, 10 meses. Imagine gemer por 10 meses de dor. Imagine ter uma faca em sua barriga e você viver com ela durante 6 meses. É loucura, né? Mas essa é a realidade espiritual de muitos. Muitos com dores constantes, pecados constantes, sem poder louvar de maneira que agrada ao Senhor. Confessar é um passo que trará louvor verdadeiro e perdão imediato. Tu perdoastes a iniquidade no meu pecado. Foi imediato. 1 João 1,9 é um texto que nós conhecemos e deveremos meditar e viver, se confessarmos nossos pecados. Ele, fiel e justo para o quê? E fazer o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Lá é da mesma forma. À medida que nós agimos diante do Senhor, confessando, o Senhor age em fidelidade. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E não nos deixar da mesma forma. Purificar de toda injustiça. Mais uma vez, temos um selar, uma pausa. Uma pausa para talvez meditar e olhar, cara, como eu fui tolo em viver no lamento por tanto tempo. Mas que bênção agora poder passar pela confissão e não ficar só nela. O Senhor não nos chama a só passar, confessar, chorar, mas Ele nos quer que sejamos gratos, sejamos alegres, estejamos alegres diante de Deus. Os versículos 6 e 7, Ele quer nos apresentar ações de graça, Ele quer que nós sejamos gratos. A gratidão deveria mover os nossos corações a sermos pessoas diferentes. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Diante disso, a ideia aqui é o Senhor te fará súplicas. O Senhor, então, novamente, Ele vai cobrir, Ele vai escutar as suas orações. O piedoso aqui, eu pensei um pouquinho mais para frente. Então, o piedoso aqui, ele é aquela pessoa, então, que pode agradecer ao Senhor, porque ele pode fazer essas súplicas e o Senhor o escutar. Uma coisa interessante aqui na estação da ação de graças é que ele vai mudar. Daquilo que ele estava falando dele. Ele começa falando do lamento, ele pecou, ele fala então na estação da confissão, eu confessei. Aqui na ação de graça, ele quer agradecer ao Senhor e contagiar outras pessoas ao seu redor. Ele não está falando que ações de graça, ou aquilo que Deus faz, é só para ele. Ele está dizendo assim, todo o que é piedoso. Ele poderia estar escrito diferente. Olha, eu sou uma pessoa piedosa e o Senhor tem atendido as minhas súplicas. Mas agora, daquilo que era pessoal, ele expande para as outras pessoas. De modo que a estação da confissão, ela contagia, ela anima o coração para falar, para proclamar aos outros, olha, venha agradecer comigo. E você pode se colocar nessa mesma situação que eu, ser uma pessoa que o Senhor age na vida dela. Faça isso em tempo de poder te encontrar. A expressão aqui é, olha, vem agora. Irmãos, se você está passando uma situação difícil, vem agora, essa é a ideia.
no seu lar, no seu trabalho, em um pecado específico que tem lhe atormentado, o Senhor te fará, Ele há de te perdoar. Mesmo que as águas transbordem ao seu redor. Outra ideia importante aqui que o texto, o salmista quer colocar na nossa mente é: ei, as águas não vão cessar. Existirão águas, existirão dificuldades, mas o Senhor estará com você em meio a essas águas, porque Ele é esconderijo, Ele é aquele que nos preserva da tribulação, Ele é aquele que nos cerca de alegre cantos de livramento. Lembra, olha, o que o salmista está dizendo? Ele começou declarando aquilo que você é, aquilo que eu sou bem-aventurado. Depois ele colocou para nós o estado de lamento, a estação em que vai colocar dúvida em seu coração, que vai lhe afastar deste Deus. Aqui então o salmista ele vai nos indicar como nós muitas vezes somos tolos, porque o Senhor é o nosso esconderijo. É a Ele que nós devemos recorrer, não nos esconder, mas assim como Adão, que ao pecar, em vez de buscar a Deus, ele busca nas suas próprias formas se vestir a sua esposa, ele tenta esconder o seu pecado, ele não busca o esconderijo que é o Senhor. Às vezes ele vai buscar então na sua própria inteligência, às vezes eles vão buscar naquilo que está ao nosso redor, ele vai nos arbustos, ele tenta se esconder do Senhor, tentando que aquele esconderijo, os arbustos, fossem substituir Deus. Ou pior ainda, muitas vezes ele vai apontar o dedo para alguém e dizer: olha, não come, não mata eu, não destrói eu, a mim, destrói aquela pessoa, destrói Eva. Não, a culpa é dela. E ele está dizendo, por que eu estou falando isso? Porque a ideia de Deus era clara: se tu comeres, certamente você vai o quê? Vai morrer. E aí quando Deus aponta para ele: ei, tu pecou, ele pensou o quê? Vou morrer. Não, mas mata a mulher, foi ela. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Em vez de buscar esconderijo no Senhor, ou a gente busca os nossos próprios pensamentos, ou a gente busca um meio ao nosso redor para nos escondermos, ou a gente aponta para outro. Ei, é culpa dele. Ou busca outra pessoa, um laranja aí, para colocar. Mas é o Senhor que deve ser o meu e o seu esconderijo. É Ele que vai preservar. O pecado ele vai lhe enganar. Ele vai enganar para que você busque outras coisas. Ele vai enganar mostrando que Deus não vai cuidar de você nas tribulações. Mas a grande realidade aqui é que o Senhor, Ele nos cerca, Ele nos protege com alegres cantos de livramento. Essa é a realidade do bem-aventurado. Os versículos 8 e 10, ele volta para para a estação da sabedoria. Depois então de passar por algumas estações, ele quer então que nós voltemos e examinemos algumas instruções. Ei, vem aqui comigo, eu tenho algumas instruções importantes para você. Vamos ler uma por uma. Versículo 8 primeiro. Se o passador passar. Mas vamos ler aqui, já que está aí. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. 3 verbos aqui nos orientam daquilo que nós devemos fazer. Se no
Na estação anterior, o salmista chama a agradecer, ações de graça. Ele diz, olha, não é só para mim a confissão, é para todos vocês. Vocês podem suplicar ao Senhor. Aqui ele vai ser agora um conselheiro. Aqui ele quer ser um mentor, ele quer ser um discipulador. Agora senta aqui comigo, eu quero te instruir. 3 coisas ele vai colocar para nós. Primeiro, eu te instruirei. A ideia do salmista, então, é que nós, à medida que nós somos alcançados pela graça do Senhor, à medida que o Senhor nos consola diante das tribulações, à medida que o pecado, ele nos afasta de Deus e o Senhor, na sua graça, nos traz de volta, o autor está dizendo, então, que nós podemos aprender com isso. Aprender de modo que nós podemos instruir a outros. Não instruir no aspecto de que eu tenho sabedoria em mim mesmo, mas instruir naquilo que vai trazer libertação, conforto, consolo verdadeiro. Além de instruir, ele vai dizer, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Faz parte então daquele que é alcançado pela graça do Senhor, aquele que agora pode viver olhando para Cristo, ensinar outros a olhar o mesmo caminho, ensinar a outros o consolo que só o Consolador pode dar, a alegria que só aquele que tem o Senhor Jesus Cristo pode dar. Eu quero sentar com você e lhe ensinar, essa é a ideia do bem-aventurado. O bem-aventurado, ele não guarda para si. Lembra? É a estação do lamento que nos silencia. Mas à medida que nós avançamos, eu quero falar mais. Eu quero instruir, eu quero ensinar, eu quero dar conselhos. Aquele que foi alcançado pela graça, ele não fica calado. Ele quer instruir, ele quer ser bênção na vida dos outros. Não porque ele é o cara. Não, ele passou pela confissão há pouco tempo. Ele está agradecendo ao Senhor, mas ele pode apresentar para você o Evangelho da Graça, o Senhor Jesus Cristo. Ele pode apresentar aquilo que trouxe para ele leveza agora. Nós que somos alcançados e fomos alcançados pelo Senhor, será que nós estamos falando, proclamando da forma como Deus gostaria? Será que nós somos uma igreja de discipuladores? Não só pelo fato, mas é um fato importante, que Mateus capítulo 28 vai dizer, ide e fazei. Você está fazendo? E não é uma questão do pastor, o pastor é o responsável pelo mais, é por isso que ele está puxando a orelha da gente. Não! É quem está falando para você é Jesus, não sou eu. E se você não está fazendo, você vai prestar conta com quem? É com ele. Comigo também, né? Mas estou falando aqui. Estou falando lá, vai ser mais pesado, né? Aqui a gente vai de maneira mais maneira, mais devagarzinho. Mas, além disso, pela gratidão do Senhor, o bem-aventurado, ele não pode ficar calado. A vida dele é ensinar, é instruir. Interessante que ele faz isso de maneira até pessoal. Ele vai dizer, olha, eu vou te ensinar o caminho. E não é aquele tipo de discipulado ou tipo de conselho, tu vai por ali, te vira. Não, ele diz, e sob as minhas vistas te darei conselho. Eu vou ficar te observando, eu vou ficar te ajudando, eu vou te ficar aqui auxiliando você nessa caminhada. Dentro da sabedoria, então, ele primeiro nos ensina a ser esses que falam. Não estamos mais em silêncio, estamos a falar, proclamar, instruir e ensinar. Mas existe um desafio, uma dificuldade. Uma dificuldade para aqueles que estão diante de Deus, muitas vezes estão sendo instruídos, e uma dificuldade que talvez muitos de nós não vamos gostar de ouvir. Versículo 9, ele vai dizer assim, não sejam como o cavalo, ou a mula,
Animais que são normalmente guiados. Depois de domesticados, são usados para então ser guiados. O cavalo, a mula, ele tem objetivos, né? Nós usamos ele para transporte e outras coisas mais. Lembra que no início, então, ele estava falando, eu quero instruir você. Eu quero lhe ajudar. No entanto, tem gente que não quer ser guiada. Por quê? Porque tem gente que é como o cavalo ou a mula. Como assim? Não tem entendimento. Entendimento das necessidades. Porque o pecado, ele engana. De novo, eu vou repetir. O pecado, ele emburrece você. Você acha que sabe o que é certo, mas não sabe não. O texto ainda continua. Que são domados com freios e cabestos. Do contrário, não obedecem a você. A ideia do cavalo e da mula poderia ser colocado da seguinte maneira. O cavalo seria aquela pessoa que é impulsivo. Ele não pensa. Ele não quer escutar você nos conselhos, porque ele já sabe. Não, eu sei o que fazer. Ele até talvez faz muita coisa em nome de Deus, sem consultar a Deus, sem orar. Não, eu já sei o que fazer. Eu vacilei lá, né? Mas, pastor, agora vai ser diferente. Eu errei lá, mas agora eu vou fazer. Eu sei fazer. Sabe, não. Impulsividade não lhe ajuda. É bom. O cavalo aqui também determina força, mostra força. Mas uma força que o afasta de Deus. Não é uma força boa. É por isso que o cavalo, muitas vezes, como o texto vai dizer, vai precisar de freios, vai precisar colocar algo na boca dele ali, para que puxe, para que ele sinta dor e obedeça. Ei, não é para ir não, é para cá, e aí se puxa a boca do animal, fere-se talvez ali a boca dele, nesse sentido, para que ele obedeça você. O mula, eu não quero ninguém te chamando de outro de cavalo nem de mula não, viu, depois. Aqui é sério, né? O mula é a pessoa teimosa. É aquele que a gente vai ensinar, mas ele, não, eu sou desse jeito. Eu nasci assim, eu sou assim. É isso aí, falaram lá, né? Sabe o que Deus quer, mas não obedece. Teimoso, obstinado até. E realmente, tem gente que quando empanca, misericórdia, só a graça mesmo do Senhor. Muita oração. Será que você tem sido assim? Primeiro, talvez uma pessoa que não proclama. Segundo, uma pessoa que quando está querendo ser ajudado, você age como um cavalo ou como uma mula. É pesado, é triste, mas é a forma que o salmista coloca de maneira clara a mostrar a instrução. Não seja assim. Não seja assim. Não vai fazer bem para você. Não vai. É por isso que ele finaliza aqui a parte da sabedoria, dizendo assim, muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aqui ele quer apresentar para nós, quase chegando no final, que essa vai ser a realidade daqueles que buscam a autonomia e a realidade daqueles que vivem na confiança do Senhor. Novamente ele está falando da identidade que se colocam ali. Dois ambientes são então colocados diante de nós. A identidade do ímpio, autônomo em seu conhecimento, em suas vontades, mas vivendo uma vida de sofrimento, enquanto aquele que confia no Senhor, ele será cercado, protegido pelas misericórdias, as misericórdias de Deus. Que isso seja uma verdade
para você, irmão. Estamos finalizando aqui, então, olhando a última estação. A estação do louvor deve ser a estação mais animada. Está chegando ao final, mas esse final, apesar de curto, ele é um final que deveria ser o clímax dessa passagem. Ele começa aqui novamente. Apesar de que a estrutura não é um inclusio, lembra, o inclusio seria uma moldura. Mas ele começa falando de alegria e bem-aventurança e termina falando então de louvor. Aqui é um caminho que ele quer que você trace. Um caminho que ele quer que você trace que algo às vezes vai atrapalhar você, muitas vezes vai atrapalhar você. Os pecados vão trazer lamento e angústia. Mas existe um caminho que vai lhe levar ao louvor, à vida de louvor alegre e verdadeira. Verso 11, então ele vai nos apresentar 3 verbos, 3 imperativos. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Depois de instruir na sabedoria, ele falar como conselheiro para o aconselhado, agora ele se coloca de novo, levantando a voz, não é algo que eu vou fazer, é algo que todos nós devemos fazer. Ele chama então todos nós, que somos esses bem-aventurados, a viver uma vida de alegria, uma vida de regozijo, uma vida de exultação. Os verbos aqui, eles vão de dentro, desde a alegria que brota do coração, para aquilo que vai sendo demonstrado para o mundo. Aqui, de novo, ele faz um contraponto. O pecado, ele nos silencia. Aqui, gritamos de júbilo. A expressão exultar aqui poderia ser traduzida como aquele que grita quando ele obtém vitória. É aquele júbilo, né? Que infelizmente a gente só teve uma vez ontem, né? Quando há um gol. Elas gritam de júbilo. E faz uma boa analogia, né? Porque foi um sofrimento, né? Sofrimento. Até viu gol de júbilo. Essa é a alegria, ou deveria ser manifestação, daquele que vive em pecado. Uma agonia constante. Mas a confissão, a vida dele é uma vida de júbilo. Olhando para Cristo, o grande autor da salvação. É um maranata, ele vai vir, um dia vai acabar toda essa miséria. E eu não posso só falar do imperativo no aspecto de um dia vai, eu tenho certeza que vai, eu posso estar alegre por isso e proclamar. O autor, ele não está pedindo, ele está apontando o caminho daquele que é bem-aventurado. Aquele que deve ser alegre, ele exulta, ele se alegra, ele grita de júbilo. As emoções dos salmistas, ele quer que seja visto mesmo. Não fabricada, logicamente, mas é porque você ama ao Senhor e aquilo que Ele fez por você. Isso é manifestado às vezes no seu louvor aqui, entre os irmãos, porque é algo que você olha para o Senhor, aquilo que Ele fez por você, e aí você se alegra diante dEle, você o louva de todo o coração, independente de quem está ao seu redor, é por Ele, e por Ele que são todas as coisas, e Ele me faz parte do seu plano, Ele não me deixa nos gritos de lamento. À medida que eu confesso, eu posso encontrar alegria e exultação verdadeira. Isso é fantástico. Para mim é. Para você, irmão. É fantástico servir ao Senhor.
Ele traz alegria, ânimo. Ânimo de ele olhar para você, para mim. Ei, a gente não presta. Mas Ele nos transforma. E à medida que nos transforma, eu fico mais animado, Senhor, de instruir, de aconselhar. Não porque esse vaso é bom, mas porque esse vaso é frágil. Mas Ele tem quebrado a minha vida e Ele tem transformado ela. E eu posso, pela graça, ser instrumento para mostrar isso para outros também. Isso me traz muita, muita, muita alegria. Eu quero que vocês louvem com o Senhor, comigo. Quero dar algumas instruções aqui para você ser um instrumento afinado. Primeiro eu quero falar para a gente o que você não deveria fazer. Não fique no verso 4. A ilusão de lidar com isso depois destrói os ossos no longo prazo. Não fique no silêncio, irmão. Não fique no silêncio dos seus pecados. Isso vai ser terrível a curto e longo prazo. Não só para você, para a sua família e para a sua igreja. Porque se somos corpos, se somos unidos em Cristo Jesus, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Ou quando o seu dedão do pé está doendo, é só o dedão e não faz parte do corpo, não tem nada a ver com o seu corpo. Não, todo o corpo lamenta, né? Você anda ruim, às vezes dependendo da dor, você não sente fome, e aí... Não confunda Deus. O peso da culpa não é evidência de ódio divino. É o sinal de que Ele não desistiu de você. Deus é o seu esconderijo. Ele vai pesar a mão. Ele vai pesar porque Ele lhe ama. Porque aquilo que eu não vejo para agir e lhe ajudar, Deus Ele vê. E Ele vai agir. Para que você não seja silenciado pelo pecado. Ele quer adoradores que exultem, que gritem de alegria. Não, homens e mulheres calados, tristes e abatidos. Com certeza não viva nem no modo cavalo, nem no modo mula. Lembre que o Senhor quer que você seja instruído. Vou falar de novo. Lembre que o Senhor quer que você seja instruído. Não seja impulsivo nem teimoso. É triste ver isso. É triste, às vezes, a gente colocar uma ação. Ei, façam isso aqui por amor a Cristo. E aqueles que sabem para quem eu estou falando, pensa. Ei, você fez aquilo que foi pedido para você fazer? Por quê? Talvez o texto vai apontar para você a forma como você está vivendo. Teimoso ou impulsivo, que não quer ser instruído. Essa é a realidade do coração de muitos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes. E se acha que vai ficar alegre, e aí? Olha, não, ó. Sua teimosia, sua impulsividade só vai trazer tristeza e dor. Talvez a curto prazo você está achando bom. Mas a longo prazo, Deus. Quem é que vai pesar a mão? É Deus vai pesar a mão. O que fazer? Sai daqui sabendo que você é ashrei. O que é isso? Bem-aventurado. Essa é a expressão que está lá. Isso quem declarou foi Deus. Deus declarou você como bem-aventurado. Ele agiu para que você seja bem-aventurado. Ele continuará agindo para que você seja bem-aventurado. À medida que você confessa, Ele age como esconderijo. Ele age então como aquele que escuta as suas súplicas. Ele continuará agindo para que você seja aquilo que Ele quer que você seja.
Deus é a pessoa, o ser, que tem mais interesse que você seja um adorador. E que você exulte, que você seja então alegre, que tenha gritos de júbilo diante do Senhor. Pare de construir muros. Faça confissão frontal. Coloca diante de Deus o seu pecado. Deixa de mimimi, deixa de dar desculpa. Deixa de dizer porque é difícil. Deixa de dizer porque o outro atrapalha. Deixa de colocar desculpa. Coloca o seu pecado diante dele. Responda ao olhar. Estabeleça uma prática de oração relacional para não precisar de um freio do cabresto. Busque alguém para ajudar. Alguém que vai olhar. Alguém ao qual você vai prestar contas. Eles vão orar juntos e ele vai orar por você. E ele vai orar para lhe instruir. Finalizando aqui, eu quero que só ver algumas coisas mais. O que ensinar a outros? Deixa ele voltar. Ensine que os imperativos de alegria do verso 11 são para os que passaram pelo verso 5. À medida que eu confesso, eu vivo uma vida, ou deveria viver uma vida de alegria. Eu não sei se está passando ali. E por último, ensine que confessar é diferente de desculpar. Confessar é colocar o pecado no centro, em posição frontal, sem suavizar. Ensine que a diferença entre o cavalo e a mula: o cavalo impulsivo precisa aprender a parar, a mula teimosa precisa aprender a ceder. Ambos precisam do mesmo remédio, olhar para os olhos do guia. Ensine Provérbios, ensine o verso 8 do Salmo 32. Salmo 32 também poderíamos nos apontar, e com certeza nos aponta para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz por nós, nos garante perdão, nos garante esse cobrir, nos garante que nós podemos ser consolados por Ele e por o nosso Deus. Baixe sua cabeça agora, irmão, ore ao Senhor. Ora ao Senhor para observando o seu coração. Talvez tenha algum pecado não confessado, calado, que tem lhe silenciado, que tem lhe atrapalhado. Coloque ele diante de Deus agora. Talvez você já passou pelo lamento, aprendeu a confessar seus pecados, mas você não tem vivido na estação da ação de graça. Você não é grato, não tem mostrado isso ao proclamar, ao ensinar outras pessoas. Ora ao Senhor: Senhor, eu saí da estação de estar calado. Eu quero proclamar, instruir outros. E por último, ore ao Senhor pedindo para ter alegria constante de saber que o Senhor nos deu uma nova identidade em Cristo Jesus. Aquele que era inimigo se tornou filho. Aquele que estava distante se tornou agora parte da família de Deus. E por isso exultamos. Ó Pai eterno, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua obra. Te agradecemos, Senhor, pelo aquilo que o Senhor colocou no coração do salmista, para mostrar a realidade, os desafios do nosso dia a dia, do nosso coração, que esquece daquilo que nós somos, da identidade que o Senhor já nos deu,
da obra que o Senhor iniciou. O pecado, Senhor, ele nos afasta do teu plano. O pecado, Senhor, nos atrapalha. E é triste saber que muitos estão silenciados pelo pecado, que cantam com máscaras do engano, tentando enganar aos outros que estão ao seu redor, mas que por dentro gemem porque em amor tu pesa tua mão sobre eles. Continua a pesar, Senhor, não porque queremos o mal, mas porque queremos que eles cheguem a confessar e se alegrar em Ti. Também eu te peço, Senhor, aqueles que são instruídos, que têm sido colocados diante de Ti, Senhor, sobre nossa responsabilidade. Queremos instruí-los, ajudá-los, Senhor. Ó, Senhor, abençoa que eles não sejam, Senhor, impulsivos e teimosos. Ó, Senhor, que não seja através de freios ou de açoites, mas seja, Senhor, por gratidão a Ti, Senhor, que eles se coloquem de maneira humilde diante daquele que está sendo instruindo a eles. Mais uma vez, nos leva à adoração verdadeira, porque o Senhor já garantiu isso para nós, em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós choramos. Amém.